Salve, salve, galera! Mais um episódio na área, The Link Podcast. Eu, Matheus Henrique Machado, junto comigo, meu brother Thiago do Show Radical. E hoje, nada mais, nada menos do que Caio Lopes. Eu diria, na minha humilde opinião, que é o maior digital influencer do mundo das duas rodas no Brasil hoje. Eu não conheço ninguém que crie tanto conteúdo relacionado à moto no Brasil quanto esse cara. E eu quero te agradecer por estar aqui hoje, disponibilizando um tempo para falar com nós. Seja bem-vindo, Caio. Valeu, tamo junto, é um prazer estar aqui com vocês, estou acompanhando o trabalho de vocês dois, está super massa, então fico feliz demais de estar fazendo parte hoje aqui. Não, foi quando eu conversei com o Thiago, vamos chamar o Caio. E aí, o cara tem estúdio de tatuagem, o cara é engenheiro, o cara anda de moto, o cara anda de bike, eu não sabia como abordar, como que eu vou chegar para ter 1 hora, pelo menos, para falar com o cara? Marcar com antecedência, mandar mensagem, tudo, eu entendo, mas mais uma vez eu repito, muito obrigado por estar aqui hoje. Não, você é doido, que é isso? Sempre a gente consegue tirar um tempinho, né? Hoje de manhã eu corri, peguei as peças da Jog, o Xandinho já levou montar, que a gente tem que estar terminando o projeto da Jogzinha, transformando ela numa motinha meio que de corrida ali. E aí eu corri já para o estúdio para aproveitar e gravar aqui, que a hora que terminar eu já começo os trabalhos. E até, eu nem sei por onde começar, se eu quero perguntar primeiro das tatuagens ou da Jog, porque, cara, é Jog, é DT, é pit bike, é moto 250 dois tempos, é 450, é moto nacional. Cara, tu tem espaço na tua garagem? Como é que tu controla tudo isso, todos esses projetos ao mesmo tempo? Então, hoje eu tenho o Xandinho que trabalha comigo, é um amigo meu de infância, e ele que é meu braço direito e tudo que eu não tenho tempo para fazer, ele faz para mim. Então, o trâmite de buscar, levar, mandar fazer, e buscar atrás de moto, enfim, tudo que eu não consigo fazer por causa das minhas atividades que eu não posso parar, ele faz para mim. E a garagem tá ficando pequena, minha casa é alugada, eu tô até vendo de falar com o cara para dar uma ampliada na minha garagem ali, que já não tá mais cabendo nos projetos, não. Porque se for somar todas elas, não vai ter espaço mesmo. Aí tem mais o carro, tem mais não sei, BMX, que eu tinha esquecido. O que eu acho mais massa do Caio aí, cara, eu acompanho ele basicamente desde o início. Acho que a primeira vez que eu vi o Caio andar de moto foi em Itajubá. Se eu não estou enganado, estava numa YZ 125 dois tempos, número 134, não sei ao certo se é... Eu tenho duas lembranças de você lá atrás, uma de 125 dois tempos, não sei se eu estou enganado, e uma na Rondinha 2010, ali, as primeiras injetadinhas. Foi 2011 essa daí, minha moto. Então, na época você usava os kits ASW, dava o Zuipão, era a época do Deninho também, enfim. Então eu lembro bem dali, e todo mundo, você ia muito na minha região, sul de Minas, correr os regional e tal, e também corria as Copas São Paulo, e eu era muito restrito ao sul de Minas, então minha notícia girava no eixo sul de Minas, São Paulo, que é a nossa região ali, que até hoje ela é muito interligada. E eu lembro disso lá atrás, e depois você começou a andar em equipe satélite, andou em equipe oficial, e foi crescendo a tua carreira, foi crescendo. Caiu aí o Caio? Acho que ele caiu. Vou dar um pause aqui para ver, que eu acho que ele caiu. Virou! Eu não sei o que aconteceu, do nada caiu a tua câmera, o Thiago continuou, mas a gente parou. Mas vai lá, já voltamos. Agora tô de volta. Vou voltar a pergunta ali no eixo Minas-São Paulo. Como eu vinha falando, a gente sempre teve essa ligação do eixo Minas-São Paulo, e depois te vi ir para as equipes satélite, equipe oficial, conquistar título brasileiro, e aos poucos você foi se tornando um ídolo nacional do nosso esporte, e hoje, basicamente, você não está mais em nenhuma equipe oficial porque você tem a sua equipe. Então, assim, eu particularmente enxergo o seu talento em pilotar, um talento único, até brinco muito com a DS, que quem deveria fazer os vídeos no estilo do Axl Rhodes no Brasil seria você, porque é o whip mais parecido, é quem tem o maior controle da moto, até a gente viu você praticando freestyle, tem muita facilidade de fazer o troço, e aí que eu fico intrigado, porque, cara, você tem uma visão empreendedora, você tem uma visão esportiva, você sabe interagir muito bem com o público, você tem tua profissão extra motocross, que também você é um dos caras tops no que você faz fora do motocross. Os teus projetos que a gente... cara, chega a dar um laço no cérebro de quem te acompanha.
Porque a gente fica olhando aqui e fala, cara, como é que... Isso tudo que o Matheus falou, como é que o cara tem tanto projeto, aí tá, tem lá meia dúzia de moto, uma de cada segmento, uma para cada assunto, uma para cada tipo de público, aí bike, o cara tem speed, mountain bike, BMX, dirt, cara, você, daqui um dia você tá praticando esporte olímpico e tá indo para as Olimpíadas. Cara, e aí beleza, aí não fica só nisso, aí vai no contexto do carro, serinho top para carregar a moto, Mercedona, fuçada do Velozes e Furiosos, cara... Meu, aí outro dia fez um vídeo, você viu o vídeo que ele fez andando de wakeboard, que chama aquilo? Andando de wakeboard, eu falei, daqui um dia ele vai começar a jogar capoeira, cara. Não, Medina que se cuide, cara. Medina que se cuide. Tá na minha meta esse Medina aí. É isso que eu acho muito massa. Tipo assim, enquanto eu me espelho muito em pessoas como você. A gente até fez um trabalho juntos, a gente conversou sobre isso. Porque enquanto muitos do nosso meio, você era um cara que podia simplesmente ter chorado e falado assim, não deu para mim, as equipes não me querem, eu precisava ser oficial para mim andar na ponta da MX1, eu poderia, se eu tivesse tudo que o Campano tem, eu ia ser o cara também, podia dar esses migué, que é o que todo mundo dá, e sumir de cena ou ficar ali com uma... Cara... o que você está fazendo hoje, ao meu ver, é tão grande quanto ser um piloto oficial, porque talvez nesse momento de pandemia você está muito mais no topo com tudo que você está fazendo, você está ajudando o nosso mercado a girar, a funcionar, enquanto os oficiais, com todo respeito, que também são muito importantes, vai vir a hora deles daqui a pouco, eles vão, né? Mas os caras estão só treinando. Você está empurrando o mercado para frente, cara, com os teus vídeos, com as tuas ações, teus sorteios, você está trazendo mais gente para o esporte, enfim. Então, cara, eu me espelho muito em você na visão geral do empreendedorismo da tua vida, como é que você administra tudo, né? E que nem eu disse, podia ter dado desculpa, podia ter feito mimimi, ter falado, ninguém me quis, tá? Mudou a cena e, no meu ponto de vista, faz muito mais do que os caras que estão com a estabilidade do time e etc, né? Sim. É exatamente isso. Tipo, em vários momentos da minha vida eu me peguei, tipo, no contrapé. Tipo, putz, perdi a equipe e agora? Vou chorar? Vou sentar? Vou ficar esperando alguém vir atrás de mim? Então, eu sempre fui muito desse tipo, de partir de mim, sabe? Eu fazer acontecer. Então, da última cena foi onde eu parei e olhei o cenário para ver o que eu ia fazer. Foi quando foi o último ano da Rota Car, em 2019. E aí a gente teve a notícia muito no começo das coisas, que foram começo de fevereiro ali, que deu a notícia mesmo que ia encerrar as atividades da equipe. E aí, cara, tava todo mundo fechado, as equipes, os patrocínios. Eu falei, e agora? E aí eu parei, olhei o cenário, examinei. Assim, até 2019, eu juro para vocês, eu não tinha noção a força que meu nome tinha no mercado. Porque eu sempre tive a cabeça convencional do piloto. Entrar numa equipe, ser de uma equipe, trabalhar com uma equipe oficial. E eu nunca olhei com outros olhos, como as pessoas enxergavam eu. E aí, nesse momento, eu parei para examinar o cenário, para ver o que eu podia fazer, e eu comecei a dar umas especuladas e eu vi que eu tinha muita força. E aí foi que surgiu a ideia da gente começar a equipe HQT, que, juro para vocês, começou assim com uma brincadeira num churrasco entre eu, o Samuca e o DTO. Daí eu falei para o Samuca, falei, é bem provável que eu esteja sem equipe. E ele estava começando, né? Na verdade, a HQT era uma equipe de suporte de piloto amador. O Samuca ia lá, armava a barraquinha dele, e dava suporte para o piloto amador numa corrida que contratasse ele. E aí eu falei, é o seguinte, se eu não for andar para a equipe mesmo, eu vou entrar na sua. Aí ele achou que era brincadeira, né? Aí, a hora que eu tive a notícia, eu liguei para o Samuca e falei, o seguinte, sabe a história da equipe lá? Falei, bora para cima. Vai ter que acontecer. Vamos fazer acontecer. Exato. E aí eu falei, bom, a hora que a gente conversou, falou, vamos fazer? Vamos. Falei, então vamos profissionalizar o negócio. Eu comecei a ligar nos contatos que já me patrocinavam nesses últimos anos. Todos, exatamente todos, fecharam comigo. Todos fecharam com ele. Profissional, estrutura profissional, com mecânico, suporte, patrocínio, tudo mais. Então, qual que foi a jogada ali? Como é uma equipe nova e só tinha eu com o nome na equipe, é muito difícil você conseguir grana para a equipe. Como que você vai chegar no patrocinador e pedir grana para você ter uma equipe grande, sendo que só tem um piloto? É muito difícil. Então, foi aí que eu falei, eu vou ter que explorar meu nome. Então, eu fiz uma jogada. Eu consegui engajar os patrocinadores
revertendo em mídia para eles, não em resultado. Claro, o resultado dentro da pista é muito importante, mas é um conjunto de coisas. Não adianta você ser um campeão brasileiro se você não tem mídia, entendeu? É só o seu patrocinador tá vendo e o resto que vai comprar as coisas do patrocinador. Então, esse é o ponto, e foi o que eu fiz. Então, eu trago um resultado bom dentro da pista, porque hoje eu ando na principal categoria. E ainda eu sou competitivo, mesmo treinando pouco, tudo mais, eu faço acontecer. Eu tenho um grande nome na categoria nacional, então eu extraio o máximo que eu consigo desse ponto, que é ser um dos maiores nomes da categoria nacional, e trouxe toda essa mídia. Comecei a trazer o que funcionava fora do país para dentro. Então, o conteúdo que o Excel girava, que funciona muito, eu comecei a trazer. Aí eu comecei a ver os outros mercados das 2 rodas que estavam funcionando muito, que é trilha e o pessoal do grau, que está muito, muito engajado, principalmente em São Paulo. Na verdade, em todo o Brasil. E eu comecei a trazer tudo isso. Então, eu peguei minha pit bike, personalizei, criei engajamento. Então, eu gerei um conteúdo externo fora das competições que para os meus patrocinadores funcionou muito mais do que o resultado dentro da pista. Porque o ano passado eu fui campeão brasileiro na 230, que repercute muito isso. Tive um resultado bom dentro da pista da MX1, por mais que eu tive 2 lesões meio graves. No final do ano passado, 2 semanas antes da abertura do Brasileiro, eu quebrei 2 vértebras do pescoço e o húmero. Nossa. Então, foi bem difícil, quase que eu não corri. Eu corri, assim, meio contra a vontade do médico, correndo alguns riscos. Mas, enfim, deu certo, graças a Deus. E aí, no final do ano de 2020, para esse ano, quando eu fui conversar com os patrocinadores, que daí deu a notícia que eu não iria mais correr na 230, porque mudou o regulamento e tudo mais, todos os patrocinadores meus, que eram direto da 230, principalmente a Biker, a Foco, que são engajados na categoria nacional, no mercado é a categoria nacional, eles falaram assim, ó, se você continuar gerando o conteúdo que você gera na 230, não importa se você vai correr o brasileiro ou não. Então, aí que eu vi que já não era mais só resultado dentro da pista. Que o resultado que eu estava dando fora da pista estava sendo muito maior do que o resultado dentro da pista. Então, é um conjunto de coisas que eu faço. Gerar conteúdo fora da pista, engajando vários outros públicos, porque como o Thiago falou, eu penso muito na frente. Porque se o esporte crescer, cresce para mim porque entra mais grana para mim, certo? Então, eu penso também como aumentar o mercado. Com isso, eu comecei a pegar bifurcações das 2 rodas, então o pessoal do grau, o pessoal da minimoto, o pessoal do supermoto, comecei a pegar esse pessoal, até mesmo o pessoal da bike, e mostrar para eles o conteúdo do motocross. E com isso eu consegui trazer novos praticantes. O surfista do grau, que é um cara que mexia com grau, começou no motocross. O Said, que é um dos maiores influencers do Brasil nessa parte de grau, está andando no motocross. Então, eu estou conseguindo jogar mais para fora o nosso esporte, que é muito restrito, é uma mídia muito interna. Então, claro, é um trabalho de formiga, mas que já está dando resultado. E para mim está repercutindo muito bem. E aí eu também comecei a abusar de outras áreas. Comecei com o setor de carro. Claro, um setor que é um pouco mais caro, mas já estou entrando ali, começando a ir onde os caras estão, começando a trazer, mostrando o nosso esporte para essa galera também. Então, com tudo isso, eu estou fortalecendo o meu nome, estou fortalecendo o esporte. Com isso, futuramente, eu vou colher. Esse ano aqui, eu tive uma surpresa, tive uma proposta de uma equipe oficial. Para mim, seria muito legal, é uma realização pessoal, só que eu parei para pensar. Então, como eu sempre penso muito na frente, para mim já não valeria a pena, porque o meu setor já está ficando muito mais abrangível, não sei se é a palavra. Era isso que eu queria falar. Eu acho que hoje, para uma equipe oficial, te tirar de onde você está e te fazer abandonar os seus projetos para ser... Tem que compensar muito. Um piloto oficial, cara, eu acho que tem que ser talvez o maior salário do cenário Exato. do brasileiro. Porque assim, um cara em atividade, fazendo tudo, cara, eu particularmente, com a visão que eu tenho, na área que eu trabalho, eu trabalho basicamente com todo mundo que você trabalha e com os outros que poderiam te dar oportunidades. Se eu fosse hoje um cara que comandasse um time, ou das duas umas, ou eu compraria o seu time, se eu tivesse o cacife, e seria o manager de tudo junto ali, deixando você fazer o teu trabalho e talvez trazendo Sim. mais pilotos para competir por título em todas as categorias, ou eu te levaria com todas as suas ideias para dentro do meu time, porque é exatamente o que você falou. Quando você fala isso aí, é muito interessante a disputa, a competição, o racing, a batalha pelos títulos, a gente ama isso.
mas principalmente com a pandemia, mudou demais, cara. E a gente olha lá fora, dentro do próprio AMA Supercross, tem nego ali que é top 15, que, né, vão dizer que no AMA ali, para se ter um bom emprego, tem que ser top 10. Mas o próprio Dino Wilson. O Dino Wilson é um cara que, quando acaba a temporada, você pode assistir ele, que ele é uma baita de uma série. Porque ele dá moto para criança pobre, ele vai na casa dos caras, ele grava vídeo vestido de velho, é bem a tua vibe também. Dá uns Então, assim, é um cara que tem emprego garantido por tudo que ele faz fora da competição. Então, mas assim, e até que tá ali no peito... é interessante que olha a equipe que ele participa também, porque se ele fosse um oficial Honda, talvez ele não pudesse fazer metade do que ele faz. Porque uma coisa que para contratar o Caio Lopes hoje, além de compensar financeiramente, vai ter que pagar uma coisa para ele, a liberdade dele. Porque hoje tu sendo o dono da tua própria equipe, tu decide o que tu vai fazer, quando tu vai fazer e como tu vai fazer. E a partir do momento que tu vira funcionário, entre aspas, de uma marca, de uma fábrica, tu acaba tendo que seguir alguns roteiros ou planejamentos, né? Então, se uma equipe comprasse isso junto, ia ser interessante. O cenário está mudando demais, o Caio já está na estrada nova, né? Assim como eu também procuro estar, que nem eu falei, até observo muitas ações dele, de alguns outros casos que eu considero muito inteligentes, que não basta só ser diferente, estiloso, inteligente, visionário. Tem que agir. E você vê que a vida do cara não tem tempo, cara. Eu acho que assim, ele já deve ter contratado um segundo marido para cuidar da mulher dele, porque o tanto de coisa que ele faz, coitado da Manu, não tem mais, nem vê o marido mais. Então, tipo assim... quase isso. Tipo assim, não sobra tempo, cara. O que eu enxergo, as marcas vão chegar num determinado ponto que elas vão entender isso. As marcas começaram a pensar muito rápido nos últimos anos, porque uma que pensou rápido deixou as outras para trás. Então, tá todo mundo prestando atenção. Eu enxergo, num futuro, as marcas vão vir comprar a tua ideia, deixando você ser quem você é. Porque, por exemplo, se você vai lá no time Honda hoje, eles te dão a oportunidade no time Honda para você fazer tudo que você faz extra pista e ainda ser mais um dos competitivos da categoria principal. Mas você não vai poder fazer mais uma porrada de coisa. Não, agora aquela motinha que você empina lá cancela, a outra lá, aqueles malucão lá de Caieiras que você fica andando, para de tirar selfie com eles. Você tá ligado que é assim, ó, isso aqui você não pode mais, o surfista do grau você para de seguir ele e vai te desligar, galera, porque tem que ter uma postura. Mas o que eu enxergo nos próximos episódios aí dessa revolução industrial, tecnológica que nós estamos tendo meio pandemia, as marcas não vai ter o que fazer. Se o cara quiser ser bem engajado e ter tua imagem, vai chegar e falar assim, ó, te pinto de vermelho, te pinto de azul, te pinto de laranja, e você continua fazendo tudo que você está fazendo com a minha cor. Exato. Então, assim, é o que eu enxergo. E, assim, aqui no meu trabalho, aconteceu muito isso. Tipo assim, ó, para você fazer o que você faz pro fulano, você faz para mim? Então, a gente vai insistindo tanto, que nem você falou uma coisa que eu achei muito legal. É um trabalho de formiga. A formiga carrega uma folhinha por vez. Mas quando chega o inverno, o estoque tá cheio, entendeu? Exato. Então, é isso aí, cara. Vai chegar um determinado momento que teu estoque vai estar foda. Cheio. E é exatamente isso. O mercado está mudando. Já não é mais, já deixou de ser essa ideia. O pessoal que está acreditando nessa ideia vai acabar ficando para trás, principalmente as equipes. Que é só você contratar um piloto, ele ganhou a corrida, não é mais. Hoje, tipo, o business virou outro. Não é só ganhar corrida. Claro, isso é muito animal, é muito importante, mas não é mais só isso. Então, a equipe que ficar focada só nisso vai ficar para trás. É o que eu penso com a HQT. Eu, junto com o Samuca, que é meu sócio, nós estamos estruturando pelas beiradas a equipe, que a gente quer chegar, ser uma equipe oficial. Ser uma equipe oficial. Por quê? A gente está vindo estruturando pelas beiradas. Então, a gente está pegando pilotos para formar pilotos, não contratar um piloto. Porque hoje eu não tenho grana para contratar um piloto pronto, mas eu tenho condição de formar um piloto. E é isso que a gente está fazendo. Hoje a gente está com o Rafa Becker, que é um grande potencial no mercado, a Tatá Castro, no feminino, que é um grande potencial no mercado, o Pietro Fraga, que é, cara, hoje um potencial máximo que a gente quer explorar durante os próximos anos. A gente tem projetos grandes com ele. O Léo Surino, que também vai ser o primeiro ano dele no mercado, no profissional. Então, para esses pilotos hoje, eles não têm salário. Né?
hoje, os nossos pilotos não têm salário, eles não ganham dinheiro com isso, mesmo porque não é o momento deles ganhar. Agora é o momento deles virarem profissional. Então, é isso que a minha equipe, né, a nossa equipe fornece. A gente tem endócrino, a gente tem terapeuta, a gente tem psicólogo, tem treinador físico, tem suplementação full. Para cada piloto é um tipo de suplementação, então ele vai receber o kitzinho dele, propriamente para ele. Todos os pilotos passam por exames, por teste. Então, na pista, a gente tem assessoria de mecânico, tem assessoria de pista, tem eu assessorando os pilotos durante treino, corrida. Então, a nossa intenção é formar pilotos, fazer pilotos. Claro, a gente quer que eles cresçam com a gente, virem profissionais e ganhem títulos com a gente. Mas, claro, para mim vai ser o maior orgulho se amanhã o Rafa Becker vir receber uma proposta de uma fábrica. Foi claro, cara, vai embora, é isso. A gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Então, junto com o que eu venho fazendo no meu perfil pessoal, e a HQT vem seguindo a mesma linha, mudando um pouco o mercado. E as empresas já estão sentindo isso. Então, quando eu vou apresentar um projeto igual da minha equipe para uma empresa, eu não tenho piloto profissional. Então, o meu contrapé é aquilo que eu falei, é apresentar o outro ponto que eu vou fazer ele vender. Porque o patrocinador quer investir no marketing para ele vender mais. Então, assim, é de duas uma. Ou ele vai vender porque o cara é bom e ganhou com o produto dele, e a outra pessoa que vai comprar porque é bom e o cara ganhou com esse produto, ou porque ele vai ver o marketing e vai gerar interesse nele. Então, você faz o cara criar vontade de ter. Tipo, eu uso um capacete personalizado pela Inside. Meu, é animal o negócio. Então, claro, você vai lá, coloca um videozinho andando com estilo, capacete bonito, tal. Você é gente boa, engaja, a pessoa gosta de você, a pessoa quer usar o que você usa. Então, os patrocinadores estão vendo que isso está funcionando. E é dessa maneira que eu consegui montar a equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe grande, com um suporte profissional, que tem um caminho grande pela frente, usando somente a internet. E tu fala... Isso é muito foda, porque parece que demorou para as pessoas terem... Isso inclui boa parte de nós também. Demorou para a gente perceber o poder da internet, né? Porque hoje em dia, tudo que tu vai fazer tá aqui, tá disponível online a hora que tu quiser. Mas tu mencionou um ponto interessante, eu acho legal essa tua visão atualizada. Tu mencionou terapeuta, equipe médica. Tu fornece uma estrutura que algumas até equipes de fábrica não fornecem para os pilotos. E tu fornece isso para piloto em ascensão, em piloto que está crescendo dentro do esporte. Queria que tu falasse um pouco justamente dessa parte de desenvolvimento do atleta em específico, porque eu gosto muito da psicologia do esporte, eu gosto muito dessa parte mental. Então, como que é que tu também está atacando nas categorias de base? Então, para esse piloto já crescer forte mentalmente. Formar mais pilotos também, né? Uhum. Eu acho que é muito importante porque eu tirei base da minha experiência. Eu passei por grandes equipes. E teve um momento da minha carreira, para ser mais específico, quando eu virei realmente profissional, porque até 2014 eu não era profissional porque eu nunca tinha feito um campeonato brasileiro inteiro. Eu treinava só de fim de semana, porque a gente tinha uma verba bem restrita para botar no motocross. E aí, quando eu consegui uma vaga, uma oportunidade que deu ascensão na minha carreira, que consegui virar profissional em 2015, eu passei por muitos problemas até psicológicos. Por quê? Eu era muito novo e sem experiência. Então, eu entrei numa equipe grande, eu comecei a evoluir muito rápido, ter resultado. Então, o psicológico do atleta é difícil. Porque no final de 2014 eu era amador, fazendo 15º, 16º na MX2. Na primeira etapa do brasileiro, de 2015, isso 3, 4 meses depois, eu liderei a prova inteira, eu quase ganhei na MX2. Então, eu tava com o Hector, com o Dudu, tinha caras que eu era fã e eu tava andando com os caras na frente. Então, cara, em cima da moto é uma tortura psicológica, você fala, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, logo depois disso, quando eu senti que eu era rápido, que eu podia brigar pelo título, começou os problemas. E aí você quer treinar mais do que deve, porque eu não tinha suporte dessa parte, sabe? O quanto eu devo treinar, como eu devo me alimentar, o que está acontecendo com a minha cabeça nesse momento, se eu estou conseguindo o caminho certo ou não. Então, aí que foi o erro, eu não tinha esse suporte pessoal. Então, como eu não tinha experiência, eu não sabia lidar. Em um momento ali eu acabei tropeçando e aí meus resultados começaram a cair. Então, é nesse ponto que eu acho que as equipes devem tomar cuidado com os atletas, que é o que eu mais tomo cuidado na nossa equipe, que é o mais zelo pela saúde mental e físico do atleta, porque é nesse ponto que você pode perder o atleta. Que nem eu achei muito legal pela Honda Oficial ter contratado o Renica, né? Porque ele está numa ascensão muito grande. Ele veio de um resultado muito bom no final do Brasileiro. E agora é o ponto onde decide se ele vai continuar estourando na carreira dele ou ele pode começar a decair. Então, é esse ponto que a equipe precisa agir.
Então, ver como o atleta está psicologicamente, fisicamente, o que ele está sentindo, conversar, escutar as ideias dele, escutar o que ele está passando. Por quê? Às vezes, o que é bom para a moto do Hector não é bom para a moto dele. Então, isso que é uma equipe profissional. Fornecer o suporte para aquele piloto, para ele continuar evoluindo. E foi o que eu tive naquela época. E eu não sabia porque eu não tinha experiência, eu acabei começando a cair. E aí começou muitas coisas na minha carreira. E 2016 para 2017 eu quase parei de andar. Então, foi quando a Rota K veio atrás de mim, que era o comecinho ali da Rota K. Eles só tinham uma moto para cada piloto, nada mais, só que eles tinham esse suporte para o piloto. Então, foi aí que eu comecei a tratar com psicólogo esportivo, e comecei a entender as coisas, comecei a evoluir mentalmente, comecei a evoluir como atleta, como pessoa, e aí mudou minha carreira. Então, assim, em 2015, 2016, eu treinava todo dia muito, muito, principalmente físico, eu era muito forte fisicamente. Pedalava muito, treinava muito, só que eu tinha a cabeça fraca. Então, quando eu montava na moto, eu não conseguia dar o meu 100%, principalmente na corrida, dava tipo 30, 40%. Eu treinava só tipo 2 vezes por semana, motinha original, e foi o meu melhor resultado, porque eu consegui entender o que estava acontecendo comigo e eu tinha esse suporte. E aí foi que comecei minha ascensão de novo. Então, é esse suporte que a equipe HQT fornece para os pilotos, para a gente não deixar ter esse degrau entre os pilotos, entre o piloto e o psicológico, entre o piloto e o físico. E eu tá ali para falar, puta, ó, você está acontecendo isso por causa disso, disso, disso. Então, ó, puta, eu observo muito. Então, de observar, eu consigo ver se é o psicológico do cara que tá meio fraco, se é o físico, se ele não tá bem pessoalmente. Então, aí eu vou agindo, interferindo, tá dando muito resultado. Tanto o Xande Terliz, a gente teve um resultado muito grande com ele, de quando ele entrou para a equipe para agora. Tanto que nesse último treino eu me surpreendi. A gente já está tratando ele tem mais ou menos um ano, cuidando dele ali, né? E nesse último treino, ele tomou só 2 segundos do meu tempo. Então, quer dizer, se ele está tomando 2 segundos do meu tempo na MX2, é resultado para brigar no top 5. Cara, isso para mim foi assim, uma sensação pessoal imensa, sabe? Eu fiquei muito feliz. Então, a parte física, mental de um atleta é primordial. É mais que cuidar de ter uma moto Factor, é mais do que ter um equipamento do melhor que tem, é melhor do que o salário. Você investir no atleta para ele continuar crescendo é muito importante. Até porque é numa dessas que a falta desse suporte é o divisor de águas ali que tu falou. Imagina se tu tivesse Exato, desistido em 2015. Tipo, exato. hoje a gente não estaria aqui tendo essa conversa, não estaria dando aqui esse conselho, dando essa perspectiva, porque tu teria parado por um motivo X, Exato, né? teria Então, parado. isso é eu vejo como uma linha muito importante, porque talvez muita gente no Brasil, ainda mais um esporte que a gente sabe que é caro, que não é todo mundo que investe, e quantos tesouros a gente já perdeu por causa disso? Daquele cara que Sim, anda bem, mas perdeu um campeonato. Perdi o campeonato esse ano, meu campeonato estadual, e tipo, putz, não vou voltar a andar ano que vem. Não teve exato. E um acontece apoio. muito. Porra, eu imagino. Eu não tenho tanto conhecimento do tamanho do Brasil, mas eu imagino que todo estado tem um cara que anda muito, Tem. que não chegou lá por por esse gap, sabe? Essa falta de cuidado Sim, com a parte mental. Então, exato. Até piloto profissional que saiu do cenário profissional por isso. Porque é muito, tipo, pensamento antigo, assim, ó, o cara é muito bom o ano todo. Chega no final do ano, o cara tem uma lesão, começa a ir mal. Ou, às vezes, o cara tem um problema pessoal. Cara, o seu pessoal, o seu particular, tá ligado diretamente com o seu profissional. Então, se, assim, ó, se o seu pessoal não tá bom, como que o seu profissional vai estar? Às vezes, você pega um moleque de 15 anos, estava namorando, a mina largou do cara, acabou com o cara. Aí, no final, do meio da temporada pro final, o cara começa a ir mal, vez da equipe observar o que está acontecendo, ajudar o cara, chega no final do ano, não teve resultado, obrigado, tá fora. Entendeu? E aí esse cara se perdeu, era um talento que podia estar indo com nações hoje, botando o Brasil no topo, e se perdeu. Hoje está aí, num trabalho convencional, podia estar um puta atleta hoje, acabou perdendo a oportunidade por falta de suporte. Porque quando o atleta está em ascensão, ele não sabe tudo, ele não tem experiência. Como o moleque de 15 anos vai entender o que está acontecendo, né? não, o moleque de 15 anos não tá entendendo o que tá acontecendo com o corpo dele, que tá mudando, com as coisas que tá acontecendo na vida Exato. dele, dentro do esporte, na família, na escola. E, tipo, é muita coisa ao É mesmo muita tempo. coisa. E o esporte, querendo ou não, é só uma bolinha dentro desse sistema. Então, Exato. lógico, isso é o que difere, talvez, o profissional do amador, do cara que vai conseguir romper todas as barreiras para ir lá e virar esse profissional. Mas quanto mais a Sim. gente tiver o cuidado nisso, quanto mais pessoas dentro do esporte tiverem esse olhar,
talvez muito mais tesouros. Eu tô achando muito engraçado que eu tô usando tesouro, mas tudo bem. Tesouros. Tesouro, Esse cara velho. bom Pô, é a falando. segunda vez já, mas enfim. Vai ter muito mais tesouros que vão surgir, né? E, Exato. e tu vê, por exemplo... Tá passando muito Chaves aí, velho. Pô, e o pior é que eu assisti hoje no café da manhã, velho. Eu tava tomando café da manhã, putz, vou assistir o quê aqui? Botei um episódio de Chaves, mas tudo bem. Talvez, eu acho que é isso o meu Nossa, problema. E... certeza. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente for ver a preparação Loreta, Mini O's e todos esses campeonatos amadores, eu não tenho noção de uma estrutura não de fábrica, mas desses moleques. Mas eu imagino que não é só uma moto muito boa para ele correr e ganhar um Loreta. Porque esse cara já está sendo preparado, como ele é preparado dentro da tua equipe, ele já está sendo preparado para futuramente ele Sim, pegar uma moto de fábrica, ele já tá inserido num meio muito no competitivo, onde mercado. Ele já conhece como funciona, né? requer essa mentalidade de, tipo, ok, como que eu vou lidar com esse problema aqui? Porque não é tão fácil assim também, se for ver, um cara de 10 anos que começou a andar de moto, pode ser com 15, e ele vai perder todas as festas de 15 das colegas dele, porque ele tem campeonato. Todos os amiguinhos dele estão Exato. saindo, fazendo coisa, e ele não tá fazendo nada. Tipo, requer um psicológico forte, tu abdicar de tudo isso por um esporte que tu não sabe ainda, porque tu não é profissional, se tu vai ganhar a Sim, vida com isso ou não, né? sim. Isso eu vejo muito acontecer com a molecada. Somente no amador, você vê muito pela parte do pai. Às vezes o pai quer tanto que aconteça, porque é um sonho do pai, que se transforma no sonho do filho. Só que o pai coloca tanto o sonho dele na frente do filho, que o pai fica cego. Então você vê muito pai brigando na pista, pai cobrando, xingando de forma errada. Porque assim, ó, se você xingar, bater, reclamar, resolver, se eu ia pagar um cara, dar um puta salário para ele ficar me batendo, para eu ir lá e ganhar um mundial. Concorda? Então não funciona, não é assim que se forma um atleta. Cada pessoa, por mais que é seu filho, ele tem um perfil. Então você tem que saber como lidar com essa pessoa. Então, se ele está com um problema, você tem que resolver o problema dele, não xingar para resolver, né? Então, eu acho que é isso que acontece nos Estados Unidos. Como é muito profissionalizado, o esporte é muito grande lá, até os pais já têm uma base. Claro, com certeza ela acontece esse tipo de coisa, mas os pais já têm uma base muito boa de como funciona. Então, tipo, o molequinho de 5 anos vai treinar lá na pista, pelo menos uma vez por semana ele vai estar treinando com um profissional em alguma pista lá. Então, a cabeça dele já muda, o sonho dele já fica muito grande, já vê ali que ele quer estar. Então, isso vai acontecendo meio que naturalmente, né? E até isso, eu acho tão forte isso, porque eu assisto bastante o canal da família Deegan, e, cara, Sim, tem um dos filhos que é, tipo, o futuro do supercross americano é o Danger Boy Deegan, porque o cara é muito bom, e tem o irmão mais sim. novo. O irmão mais novo, tipo, 5 minutos antes da largada, ele tá comendo terra, ele não tá nem aí pra corrida, sabe? Uhum. E é muito Sim. massa de ver que o pai dele, que é o cara que já ganhou medalha de X Games, já ganhou muita coisa, ele tá lá, tipo, pô, se meu filho conseguir um role shot hoje, eu tô feliz. Se ele ficar entre os 15, É. eu tô feliz. Tipo, cara, ele tá Exato. É isso cagando. que a Ele criança tá precisa. apoiando. Ele tá apoiando. Se ele for lá e cobrar, tu tem que ter o mesmo resultado do teu irmão, o menino parou de andar, acabou. Nunca mais vai Aí andar. você cria uma revolta no moleque. Aí o moleque não quer mais andar. O moleque fala: eu não vou lá, não, vou pra festinha, vou lá na corrida pro meu pai ficar brigando comigo. Vou nada, vou pra festa com meus amigos, curtir. É natural isso aí. E pra mim, são os E melhores exemplos. para ele deve ser foda porque a menina já vingou na NASCAR, né? O No rapazinho carro. o Danger já vingou no motocross. E o Petitinho só quer comer Danone com Todd. Pô, mas Já Sabe aí? era. Não, tipo assim, é um caso também de frustração pro pai, porque, putz, já fiz 2 campeão, não é possível que o terceiro eu vou errar a Sim. mão, né? mas ao mesmo Aí tempo, que ele tá. parece que lida bem, né? Sim, aí que tá. Ele sabe lidar, porque se é um cara meio bruto, não sabe lidar, o cara vai brigar com o moleque. Não, você tem que ser igual ao seu irmão. Aí é ruim, cara. Você cria uma frustração na criança. Você vê que ele é bem naturalzão. Desde assim, ó, vai lá. O moleque queria flipar de 65. Vamos lá, vamos flipar de Aham. 65. Ah, você quer correr hoje? Corre. Se não quiser, tá bom também. É criança, cara. Tipo, ele ganhar uma corrida, ele não vai mudar nada na carreira dele. Então, é um negócio que você tem que ir gerando um campeão, né? E funcionou. Os dois filhos dele, tipo, tanto a filha aqui na NASCAR, quanto o filho que tá andando no Loreta ali, velho, os dois são, tipo, super atletas.
Então, funciona, você tá vendo? Tipo, não adianta, não é batendo que funciona as coisas, né? É só guiando a carreira dos filhos. E também não vai adiantar hoje o menino que esse é o mais novo, que não tá tendo os mesmos resultados, ele tem, sei lá, 9 anos, não vai adiantar ele ser campeão hoje com 9. Se Não quando ele muda muito. chegar, talvez se ele continuar assim, só por diversão, vai chegar com 15 anos, 16 anos, ele não vai ser campeão. Mas ele vai ser o novo Axel Holtz, por exemplo. Ele vai estar explorando um Pode outro ser? mercado, sabe? Então, Exato. eu acho legal a mentalidade. O canal deles é uma aula para várias coisas. Então, eles estão Muito. investindo, tipo, vai e faz o que tu consegue. Faz o que tu consegue. E eles estão, Exato. tipo, só crescendo, crescendo muito. O canal é muito foda. E o mais legal de tudo, que eles estão usando as duas teorias juntas, né? A teoria do título, de vencer, de colocar a marca que eles representam no topo do pódio, e a teoria da comunicação digital, bastante publicação, bastante conteúdo, conteúdo divertido, Exato. o pai, a filha, o filho, a família inteira, que isso, quando você mostra a família, traz muita gente, várias famílias se espelham neles. Então, Sim. tipo assim, eu acho muito massa do Digan isso, que ele tem as duas vertentes, que é o título, que é a Ele sabe vitória, e quer trabalhar. mostrar como fez de uma forma divertida e que impulsione também todo mundo que está com eles. É muito inteligente ali também. Exatamente isso. Ele consegue, tipo, mostrar o quanto duro foi estar ali. Então, de uma forma divertida. Ele mostra o resultado, mas ele mostra o que eles fazem para estar ali. Então, isso é animal. Ele mostra, tipo, o bruto ali, que é a corrida, o resultado, o filme da corrida, e mostra também os bastidores. Cara, ele mostra, tipo, 110% de tudo que a galera quer ver. E eles contrataram Então, o filmmaker, eles estão investindo no canal. sim. Não, é animal. Eles vão ter um retorno absurdo. Imagina se eles continuarem com esse trabalho quando o Danger Boy chegar, tipo, na categoria Pro, andando no MX2 do AMA. Véi, ele vai ser o nome, tipo, tanto de fã quanto de resultado. E ele vai vir numa geração legal, porque já tem outros caras um pouco mais velhos do que ele, também nessa Sim. ascensão, e quando todos eles virarem profissional, vai ser sangue nos olhos, vai ser fogo no Sim, vai ser parquinho, né? animal. É a nova geração que tá vindo, né? É que lá nos Estados Unidos sempre tem muito isso, né? Sempre tem uma nova geração muito mais forte que a geração atual subindo. E aí, cada vez vão vindo mais atletas. Tanto que hoje você vê o nível da MX1. Tipo, é 18 caras de fábrica que dá para ganhar corrida. 18 na MX1. É muita coisa. Então, cada vez vem mais atleta formando, que eu acho que é o que falta no Brasil, formação de atletas. E é o que tu tá investindo, isso é interessante. É igual lá, se você pegar a MX2 e dar uma... Igual o próprio Chase Sexton. Ele ganhou a 2 ano passado e já subiu degolando na 1. Então, hoje, se você pegar os meninos que estão rápido na 250 e jogar eles na 450, eles entram automaticamente no top 10 empurrando os caras para frente. Lógico que vão tomar desvantagem por experiência, mas assim, é uma... Se você pegar o Ryder de Francesco lá e jogar ele na 250, ele nem é profissional ainda, ele empurra os caras. Vai dar assim, trabalho. Todo mundo chega pronto, né? Sim. E o de Francesco é pequenininho. Sim, tipo, porque lá não tem esse negócio, tipo, meu filho é da 80 aqui, eu não vou pôr ele na MX2 porque tem os caras mais velhos. Não, velho, seu filho tem que ir lá entubar eles. Lá, na verdade, assim, o pai do moleque da 50, se puder soltar ele na 1, solta. É, porque eles sabem que lá que vai ter um... de vivência, né? Sim, aqui no Brasil, tipo, os caras limitam muito, e isso restringe muito o esporte. Então, tipo, não, eu não vou porque tem que nem na 230, vou dar um exemplo chulo. Na 230, tiraram os profissionais para dar oportunidade para o amador. Cara, não é assim, o amador vai ter oportunidade se ele ganhar de mim. Vamos supor, não tem mais nenhum profissional lá, na 230, daí vai ganhar um amador. Sim, e o que acontece com ele? Agora, automaticamente, ele se tornou profissional e ele não pode mais correr nessa categoria? Então, acabou com a carreira dele. Tipo... Entendeu? Tipo, é um negócio meio sem lógica, não dá para entender. Entendeu? E até isso era uma coisa que eu ia te perguntar, o quanto que isso está influenciando na tua preparação e também no teu planejamento de equipe, patrocinador, tudo, porque com o novo regulamento, em teoria não, né? Tu não pode mais correr numa categoria que tu foi campeão. Sim. Então, essa foi a minha surpresa, que até eu fiquei surpreso. Que exatamente todos os patrocinadores meus, principalmente os que eram ligados diretamente com a Nacional, quando eu falei que eu não ia correr, todos falaram, não tem problema, você vai continuar gerando o seu conteúdo, vai continuar mostrando? Eu falei, vou, sem problema, é o que a gente quer. Então, tipo, eu falei, pô, que bom, aí né? que eu vi que estava dando certo o meu caminho.
Em relação à minha preparação, eu estou voltando aos treinos agora, porque, como eu falei, no final do ano passado eu tive uma lesão meio chata. Eu quebrei e fraturei mesmo 2 vértebras do pescoço. Graças a Deus não se agravou. Eu corri na primeira etapa machucado sem saber. E eu só fui no médico, porque eu tinha ido no médico e o médico não tinha visto minhas lesões. Não sei se foi por conta do exame ou enfim. E aí ele falou que só foi torção, eu fui pro brasileiro. Quem acompanhou lá, tipo, provavelmente o pessoal da equipe, viu que eu tava muito travado, eu não conseguia nem me mexer, os caras da pista duro. Eu lembro desse dia. Todos os dias eu tava com um massoterapeuta liberando os músculos, porque meu corpo travava inteiro para proteger a lesão. E aí depois do brasileiro eu vim embora, porque durante a prova meu braço esquerdo adormecia, eu perdia a força na mão, movimento. E aí eu tava achando que era nervo, alguma coisa do tipo, eu vim embora para São Paulo, porque no outro fim de semana tinha corrida lá. Eu vim embora fazer uns exames. E aí fui no hospital mais ok e tal, procurei uns médicos mais específicos, e aí a gente viu que eu tava com 2 fraturas no pescoço e uma no úmero. Ambas eram fraturas cirúrgicas, né, para caso cirúrgico. E aí a gente consultou alguns médicos, a gente optou por tratar sem cirurgia. E aí eu não podia correr no brasileiro, na real, tipo, era muito arriscado. Só que, meu, atleta é fogo, né? Tipo, o cara tá cagando pra saúde e quando ele quer, ele quer. E aí eu queria ir para brigar pelo título nacional de novo. E eu fui, graças a Deus, deu tudo certo. Tipo, eu não podia cair. O médico falou assim, ó, vai, mas se cair vai dar merda. Imagina o psicológico, disputando o negócio com essa cabeça, né? Mas fui. Mas eu acho e aí que deu certo, graças a Deus. só um comentário, acho que não influenciou tanto, porque eu vi uma foto, acho que não sei se é na última etapa, ou que tu tá mandando um scrub com a Nacional, que, porra, velho, se tu tá mandando aquilo ali, tu não precisa, tu não tá pensando em cair ou não. Montei na moto, você esquece. Verdade, o Thiago tirou. Foi eu que fiz a foto. Porra, mas todo piloto é assim, você pode estar com a canela fraturada, você montou na moto, esquece, falta hora. Você quer ganhar e não tem mais ideia. O próprio Mercadão esse final de semana, né? Aquilo ali foi basicamente o que aconteceu com você. Isso é ser atleta, né? Ter vontade. O cara, tipo, não importa que tá doendo, eu vou. Mas isso é muito louco, né? Porque eu sou sempre o cara que defende aqui de, tipo, não precisa gostar da dor, não é bem assim. Mas, porra, depois que aconteceu esse final de semana com o Mercadão, tipo, velho, o cara desmaiou em cima lá, tipo, parecia um boneco de posto girando. Um puta capote. E o cara entrou e foi lá, correu, pegou um pódio. Tipo, a gente tá falando de AMA Supercross. Velho, tipo... Tipo, com a moto torta, com dor, tipo, o psicológico já travou tudo. Isso que é ser resiliente, né? O atleta tem que ser isso, tipo, ele tem que parar, respirar e falar, não, vamos pro pau, esquece o que aconteceu, concentra de novo e vamos. Então, isso você vê que o atleta é completo. Mesmo com a moto torta, tipo, com dor, não interferiu no psicológico dele. O cara foi para cima e fez o trabalho dele. E aquilo ali foi uma queda que, cara, poderia ter dado algum tipo de lesão ali que fosse ser descoberta horas depois. É um tipo de acidente que ele podia estar com alguma coisa estourada lá dentro e nem ter dado sinal ainda. E, de repente, no meio da corrida, cara, entre aspas, foi uma loucura, mas, assim, foi uma lição de moral para o mundo inteiro que acompanha o Supercross, né? E outros esportes, né? Todo mundo que estava com preguiça começou essa semana acelerado. Falou, depois que o cara fez, eu vou ter que me mexer. Exato. Mexe com o mercado inteiro, né? Uma ação que acontece, mexe no cenário. Mas até... Eu queria te perguntar como é que tá o teu plano para essa temporada como piloto, né? Passamos pela área do marketing, das ações, que estão foda, acho que já está muito bem alinhado, muito bem encaminhado, é só manter os projetos e se atualizar cada vez mais. Mas e na pista, como piloto? Qual que é o foco, a meta, o plano, a preparação? Como é que está o Caio Lopes do Race mesmo? Então, isso que eu ia falar, eu voltei a treinar há pouco tempo porque eu dei uma pausa boa para recuperar das minhas lesões, para eu não ter problema futuramente, principalmente lesão no pescoço. Então, agora que eu sinto que eu tô 100% do pescoço, que ainda eu tava meio travadão, com dor, então eu ia andar de moto, quando pegava buraco, rampa, eu sentia bastante dor no pescoço. Então, eu esperei cicatrizar e recuperar bem. E agora que eu tô voltando com fortalecimento para voltar 100% aos treinos. Então, assim, o foco é sempre ter o melhor resultado possível na categoria MX1. Abriu uma leve possibilidade, que eu não sei se vai acontecer ou não, de liberar a idade da MX2. Para mim, no meu caso, seria perfeito porque é uma categoria um pouco mais segura, no meu caso, que não treino tanto com a moto. A MX1, no nível que está hoje lá, eu tenho que treinar para tirar, tipo, para entrar no pódio, eu tenho que tirar o lugar de um oficial. Então, assim, eu tenho que treinar, eu tenho que investir muito alto.
E aí, para você andar nessa velocidade com pouco treino, é muito perigoso. Então, já na categoria MX2, esses riscos são um pouco menores. E eu me sinto um pouco melhor também. A minha genética para MX2 é melhor. Eu sou menorzinho, eu sou mais magrinho e tal. Então, para MX2, meu corpo funciona melhor. Me sinto melhor de MX2. Mas em ambas as categorias, que forem, eu vou para cima, como eu faço todo ano, dando o meu 110%. Esse ano, particularmente, eu me sinto muito mais preparado como experiência para andar MX1. O ano passado, cara, eu tava vindo muito bem antes de machucar, muito bem. Assim, eu ia brigar no top 5. Eu treinando com o Fábio, com o Machito, com o Fred Spagnol, eu tava me sentindo rápido e forte, tava aguentando baterias longas, várias baterias durante o treino. O Dino veio me ajudando muito nisso, o Bernardo meu droga, a Natasha meu psicólogo. A Natasha é a que mais... Não, a Natasha e o Dino é o que mais me ajuda a acreditar no que dá. Porque se você for parar para ver a minha rotina, é meio complexa. Eu sou um piloto amador que corre no profissional. Eu trabalho com tatuagem da 1 da tarde às 10 da noite. Então, eu tenho só aquele período da manhã para treinar, e um pouquinho para dormir. Então, eu tenho uma rotina de amador para ir bater lá com os oficiais. Então, a Natasha e o Dino são os que mais fazem eu acreditar em mim mesmo, que por mais que eu tenha que fazer tudo isso, eu sou capaz igual a eles, não interessa, entendeu? Eu estou de igual para eles. E o ano passado eu estava vindo muito forte nisso, muito forte, estava muito confiante de conseguir pódios em todas as etapas. E aí acabei machucando e mesmo assim ainda consegui andar bem. Fiz um quarto lá na última etapa, na MX1. Então hoje eu me sinto muito bem nessa parte de experiência psicológica para correr na MX1. E agora é só correr atrás do físico, que eu acredito que vai vir resultados legais esse ano. E até esse ano tá com um calendário bem mais farto, né? Com mais etapas, Sim. tudo. Acho que isso, para um cara que nem tu, que tem bastante técnica, acho que é uma coisa que ajuda, na real, né? Porque vai ter variação de pista, variação de terreno, vai ter mais coisas para todo mundo se preocupar e pela tua técnica, pela tua habilidade, pode ser uma coisa que ajude, né? Sim, eu tenho uma técnica muito boa, eu tenho um bike skill bom com a moto, sei lá, acho que pela vida inteira eu andar de bike, de moto e fazer tudo que eu gostava eu fazia de vários esportes, então isso criou um bike skill muito bom para mim, né, que é o controle ali da moto. Hoje o que me mais pega é o preparo físico, porque eu tenho pouco tempo. E para fazer uma preparação física boa, você precisa de tempo, tanto para treino quanto para descanso. E como é meio restrito, eu tenho que ir adaptando, então o meu processo de preparação física, para ganhar preparo físico é um pouco mais lento, né? Então, um pouco mais demorado. Mas eu vou para cima do mesmo jeito, não tem essa, né? Antes, mentalidade de atleta. Se for levar em consideração, eu que acompanho lá de fora e lido com todos os pilotos, eu tirei um resumo, cara, que nem eu vejo, assim, eu sou muito fã de técnica. Eu vim do BMX Racing e, cara, para mim, quando eu vou andar de moto, tipo, se eu faço uma mesa e a roda de trás pega na cabeça da rampa, no motocross isso não tem nada a ver, porque pode bater com a suspensão copia. Eu já gosto de passar as duas rodas, cair na recepção, igualzinho no BMX. Você anda de dirt, você sabe, se a roda ficar na quina, já tira o embalo do outro pulo da frente. Então, desde a adolescência, eu tive isso aí na minha cabeça. Tanto que eu ia andar com meus amigos, quando eu tinha mais tempo para andar de motocross, eu ia andar, meus amigos vinham, saltavam assim, dava tortão, batia na cabeça da rampa. E no motocross, 80% deixa a roda ficar no topinho da rampa e não esquenta. O cara acelera mais um pouquinho só para ela acabar de descer inteira. Eu ficava com essas frescuras, saca? Então, assim, quando eu vejo no brasileiro de motocross, na hora que o pau pega, cara, os caras batem as duas rodas na cabeça da rampa e saem acelerando e é para frente. E, tipo, vejo um cara igual você andar, que cai macinha, suave, faz... Cara, eu piro. Só que aí eu cheguei num contexto que, por exemplo, ver o próprio Campana andar. O Campana não tem recepção, não tem curva, não tem carro. É bruto. É mão embaixo e, assim, para segurar a moto do jeito que ele faz, naquela velocidade, é preparo, velho. Então, na MX1, no Brasileiro de Motocross, vence o melhor atleta. O cara que não vai morrer e que vai aguentar a pressão, segurar a pressão. Exato. Que a gente é exatamente isso. É o atleta mais completo, tanto de técnica, de moto, preparação física, psicológica. Então, é um conjunto de coisas que na MX1, se tudo não estiver alinhado, cara, é muito difícil brigar pelo título. A prova tem 40 minutos ainda, 30 e poucos minutos. 30 mais 2 voltas, dá 35, 36 minutos. E tu tá bem todo esse tempo, é foda, velho. Na MX1, que conta adrenalina, tudo, e bater no guidão, fogo, velho. Tanto que você vê a corrida da 1, ela tem 3 fases.
ela começa aí, por exemplo, começa lá na frente o Fábio e tal, e fazendo firula e tal, na hora que chega na segunda fase, que é 10 minutos, já vem outro. Aí aquele outro já vem, já ataca, põe o pau. Aí na terceira fase, quem vem? O Campana. Vem, papa todo mundo morto e acabou. O Campana, pode olhar, nos primeiros 10 minutos, ele é só mais um no meio das motos. Geralmente está em terceiro, quarto, às vezes muito longe. Eu já cheguei a ver ele ficar 2 retas para trás nos primeiros 10 minutos. Aí, na hora que entrou na casa dos 20, ele já entrou tipo, para terceiro, já ficou uma reta só do primeiro. E na hora que chegou os 10 minutos final, ele foi para cima do primeiro, o cara já estava morto, entregou as pontas para ele. Ele é o Camper Web do Brasil. Muito. Exato. Exato. Você vê que, tipo, hoje, acredito eu, que em questão de técnica, em questão de pegar assim, as equipes e os pilotos, em questão de técnica, a Honda é mais forte com os pilotos. Em questão de preparação física, a Yamaha é mais forte. Tanto que até o Dino, que é meu preparador físico, que é preparador lá dos atletas da Yamaha, do Fábio. Então, é assim, é um conjunto de coisa, né? Agora, se vai vencer a equipe que conseguir juntar todo esse conjunto de itens, né? Preparação física, moto, acerto de moto e técnica, tudo mais. Aquela prova de API mesmo, você fez o rolling shot. Os primeiros 10 minutos ali, você andou 100% no ritmo dos caras. 100%. Você largou bem, você tinha pista livre, você foi encaixando tudo no flow, aí um ou outro ali, que não lembro se foi o Fábio ou o Anthony, que chegou e te passou, mas você ficou dentro dos 5 primeiros, brigou, recuperou a posição, voltou, e depois que o tempo passou, foi onde que... hoje o Thales Villard falava para mim, quando eu trabalhava com ele, ele falava, cara, depois que eu canso, eu prefiro deixar todo mundo passar do que ficar tentando segurar e fazer uma merda. É o que acontece. Porque o que acontece comigo? Eu tenho preparo. No final do ano passado, eu tinha preparo para ir rápido 15 minutos. É o que aconteceu nas baterias. Eu tinha velocidade para ir com os caras. Eu fui 10 para 15 minutos. Quando eu comecei a cansar, eu tiro a mão. Pode ver que quando eu canso, eu tiro a mão total, acho o meu lugar e fico. Porque eu não posso machucar. Eu tenho minhas outras obrigações. Então, hoje eu não vivo só do motocross. Então, eu preciso cumprir as minhas outras atividades. Então, a partir do momento que eu cansei, que eu vejo que eu estou colocando a minha saúde em risco, eu já tiro a mão e fico na onde eu consigo ficar. Já não posso mais, já não estou nesse patamar de piloto oficial que mesmo cansado precisa ir batendo e tal. Então, é o que aconteceu comigo no final do ano, que é o que eu volto a repetir. Tipo, meu único problema hoje é o preparo físico. Que já está sendo trabalhado, né? Já. Cara, mas eu acho legal isso de tu trazer essa mentalidade assim, até porque se a gente for voltar a falar só um detalhe do Axel Rhodes, por exemplo. Eu ouvi um podcast, eu não lembro de quem, e onde falam como que ele migrou dessa carreira que ele tem agora do que era antes. Ele correu o Loretta Lynx, por exemplo, mas ele não era 250A, ele era 250C ou B. Ele já correu contra o PP do Brasil. No Loretta, o PP disputou com ele. Então, e ele conseguiu uma vaga na Monster por causa do Dirt Shark, e acho que o irmão, tem algum familiar do Axel que acho trabalhava... que o irmão dele é o dono da Dirt Shark. E tem mais um envolvimento dentro da Monster, e aí começaram a explorar, tipo, vamos ver o que... Porque ele tem habilidade, ele tem técnica, vamos começar a explorar esse lado. E olha o mercado que ele movimenta hoje usando dessa habilidade. O Axel é a maior referência, que a galera até frisou, o Caio Axel brasileiro. É a minha maior referência por quê? Porque funcionou. 2, ele alcançou um público, velho, absurdo. Eu fui cortar um cabelo no cara ímpar. Eu nunca tinha ido cortar, no cara ímpar. Aí troquei ideia com o cara, falei que você falou de motocross. Ele falou, cara, o cabeleireiro, hein, que não anda de moto, não conhece nada de moto. O Instagram chama Axel e tal. Mano, olha o público que ele chegou. Tipo, um cabeleireiro em Perus, cara, o cara alcançou, que não conhece nada de moto. Eu entendeu? acho Olha o mercado que o cara gerou. O Axel é como se fosse o Ken Block da moto. Porque o Ken Block, se tu for falar com o meu pai ou com o meu tio, alguém, tu já viu aquele cara do rally que faz isso, faz aquilo? Porque as coisas que ele faz é muito louca. E o Axel é a mesma coisa. O cara tinha um helicóptero, fez um one shot, ele fez uma pista insana, mandando um whip insano. E, cara, é isso. Ele produziu um conteúdo de 10 minutos que vai atingir o mundo inteiro, vai atingir o cara que corre, vai atingir o cara que não é profissional, o que é, o amador, a criança... o surfista, o do rodeio. E para mim,
além da habilidade dele, uma das principais coisas aí é a Monster. Porque o apoio da Monster, a Red Bull tem a mesma coisa, um apoio de uma marca gigantesca relacionada extremamente com o esporte de ação, proporcionar isso. O que tu precisa? Caio, o que tu precisa para fazer o conteúdo que vai quebrar a internet do Brasil? Vamos fazer? É basicamente isso, velho. Ele recebe esse suporte. Então, esse lance da Monster com o Axel é a mesma coisa do quando o Show Radical juntou com o Caio, entendeu? É uma Exato, igualzinho. Então, agora eu peço para vocês dois, Thiago e Caio, o que vocês precisam para fazer o vídeo que vai quebrar a internet no Brasil, então? Dinheiro. Só precisamos você bem reto, dinheiro. Nós só precisamos que a DS cobre mais barato. Se a DS cobrar mais barato, a gente... Falar para você, eu tive que dobrar minha produção de tatu para conseguir contratar o ADS. O ADS tá foda. Então, vai falar para você, pelo menos eu não tenho o que reclamar, velho. Até o vídeo de bike do cara foi lá na traseira da Saveiro, chacoalhando, gravando, velho. Ficou sensacional, não tenho o que falar do moleque, né? Putz, mas vocês falaram isso agora, eu não questiono as habilidades dele, mas agora vocês me broxaram um pouco, porque eu ia chamar ele para fazer uma ideia de um projeto que eu pensei aí pro brasileiro, mas o podcast ainda não tá dando dinheiro, então caso aí a ADS, que tu queira fazer um trabalho voluntário, uma caridade... Deixa eu te falar, o ADS me falou chama. comigo o seguinte, que agora vai parar de cobrar o Caio em dinheiro, que agora vai fazer em permuta, ele quer a Mercedes. Nossa! Aí quebra minhas pernas, trabalhei tanto para chegar nela. Pô, e é massa a Mercedes. Qual que é o modelo da Mercedes? É uma A45 MG. A MG ainda, a MG é foda, velho. Dentro do túnel dá uma esticada, né? Nossa, ela tá com 400 e pouquinho de roda, velho. 2 cavalos de roda. Aqui, eu acho massa, porque aqui a Irlanda não é um país tão, assim, afissurado por carro. Mas é muito massa, que às vezes eu tô andando, eu ando de bike na cidade. Aí eu tô pedalando aqui, eu paro no semáforo, tipo, sei lá, passa uma Lamborghini do meu lado. Aí o cara fica me olhando, eu fico olhando pro cara. Quando ele sai no semáforo, velho, eu não pedalo, eu fico só assim, olhando. E o cara sai esgoelando no meio dos prédios. Puta, vai tomar no... É muito massa. Eu tenho um carro também. Eu até ia comprar uma Mercedes dessa do Caio para mim. Só que, cara, eu tava olhando, não dá nem 15 por litro. Não tem pneu remote. Eu fui olhar as lanternas no Mercado Livre, não tem lanterna dela no Mercado Livre. Aí eu fiquei pensando, falei, cara... Na hora que isso der um pau, cara, já não dava para o pneu remote. A 15 por litro. Não compensa. Aí fui e comprei um Fiat Argo. Justo. Onde é que tu vai botar as crianças? Onde tu vai botar as crianças, os brinquedos das crianças, bicicletinha do filho? Não tem como, Thiago. Fala para você, na Mercedes não cabe nem as cachorras, viu? Eu fui viajar, coloquei a minha mala e a da Manu, já não cabia mais nem as cachorras dentro. Mas... Na hora que fizer o neném, vai comprar uma Palio Weekend, você vai ver. Aí já era. Aí tem que mudar para SUV. Putz, Palio Weekend é foda. Com todo respeito a quem tem Palio Weekend, mas putz, é foda. Eu ia falar, tem que pegar aquelas peruas, sabe? Eu não lembro o nome da Mercedes qualquer, mas que é tipo... Como se fosse a Palio Weekend, mas da Mercedes. Aí tá liberado. A Mercedes de homem casado. Cara, eu não sei como... BMW para solteiro. BMW para solteiro? É mais carro de boyzão. Audi também. Audi tem uns foda. Aqui tem muito Audi, porra, é foda pra caralho. Mercedes é carro de cara mais resolvido, assim, tranquilo. Empresário, que é até o caso. Empresário, empresário, porra. Eu não sei como é que vocês estão de horário aí, eu tô de boa, se quiserem continuar. Eu tô de boa, tenho mais uns 30 minutos aí. Então beleza. Então vamos abrir o leque. Você tem área que agora vai meter o pau na CBM, reclamar da Honda, da Yamaha, o que você quer fazer? Travou aqui. Fala de novo, travou aqui. Eu tô no 3G que tá sem net aqui, deu pau na net em São Paulo, no Wi-Fi. Não é possível. A net de São Paulo entrou em lockdown. Entrou, parou de funcionar. O Dória mandou cortar para ninguém mais ficar na internet conversando. O Thiago te pediu o que tu quer protestar. Não, essa hora aqui é a hora que a gente abre para o convidado poder meter o pau na CBM, falar mal do brasileiro, entendeu? Você tem seu espaço. Ou falar bem também, pode falar bem se quiser. Bom, vamos lá. Vamos passar a mão para depois tacar pedra, né?
Cara, nos 3 últimos anos, eu acho que a CBM deu uma grande evoluída. Um dos motivos porque começou a ouvir mais os atletas, a gente montou um grupo que chama Elite MX, que é um grupo dos principais atletas no brasileiro, e a gente conversa o que acha que precisa mudar, o que não precisa, e aí repassa para o Balbi repassa para a CBM, para a gente ter uma voz e ajudar o esporte a crescer, porque o nosso principal objetivo de criticar, dar opinião, é para o esporte crescer, né? Então, o esporte crescendo, tudo como um todo cresce, o patrocínio, enfim, a equipe. Então, assim, eu acho que nesses últimos 2, 3 anos a CBM evoluiu muito do que estava, tipo, ouvindo os atletas, fazendo o que a gente pedia, tanto em questão de pista, evoluiu muito na manutenção, deixando a gente sempre selecionava 2 atletas para na sexta-feira testar a pista, para ver se precisava mudar alguma coisa em questão de segurança e tudo mais. Então, nisso, eles escutaram muito a gente. Eu acho que o único pecado hoje, assim, que a CBM tem é em questão de regulamento. Por quê? A gente tem que pensar como um todo, como um todo. Então, assim, a gente tem um esporte, a gente quer crescer o esporte, porque de um tempo para cá a gente tem perdido muitos atletas, muitos, vários pararam de andar. Thales, tanto o piloto amador quanto o profissional, a gente está perdendo atleta em vez de ganhar atleta. Por quê? Cada ano que passa é um esporte que está mais caro, é um esporte que está elitizando mais, está cada vez mais difícil iniciar no esporte e se manter no esporte, e cada vez o regulamento está fechando mais. Então, a gente vai perdendo atleta. O que eu acho, no nosso cenário hoje, a gente tem que pensar no esporte como geral, trazer mais atletas para o esporte. Então, seja, talvez fazer uma categoria open intermediária para o cara que ele é amador e não é profissional, para ele ter a oportunidade de ir para o brasileiro, começar a pegar experiência no brasileiro, porque garanto para você que o top 5 dessa intermediária aí vai conseguir uns apoiozinhos, porque está dando resultado, está aprendendo, está evoluindo, e ele vai ter condição de subir para o MX2 ou para o MX1. Então, hoje o degrau do amador para o profissional é muito grande, muito grande. Quem arrisca esse degrau é o cara que tem muita grana e vai colocando o filho lá 2, 3, 4 anos até ele chegar no ritmo aqui do profissional, ou o cara nem tenta, fala, cara, não tem como. Porque a grande maioria dos pilotos trabalham para andar de moto. Como que um piloto que trabalha lá de segunda a sexta vai lá gastar a maior grana para ir no brasileiro e não conseguir fazer nada na MX2? Então, eu acho que uma categoria intermediária ajudaria. E outro ponto é abrir a idade da MX2. Não é só por mim. Muita gente deve pensar porque eu estou falando para abrir, porque eu quero andar. Não, para pensar o benefício que isso vai causar. Na MX2, eu tenho vários amigos que andam nos regionais de 250 que não têm idade para andar na MX2. E eles não gostam de andar de 450. E não tem nem como andar lá na MX1. Então, o cara não vai para o brasileiro. Ele quer ir no brasileiro, mas não tem onde ele andar. Então, abrindo a idade, você vai pegar esses atletas que queriam andar na MX2. Eu fiz uma enquete, 90 e poucos % votou que era a favor de abrir a idade porque queria andar na MX2. Abrindo a idade da MX2, você abre o leque de outros atletas que começaram em profissional, os atletas que não têm categoria para andar no brasileiro. E outra, se você abrir a idade da MX2, o medo deles é tirar mais pilotos da MX1. Hoje, da MX1, quem que desceria para a MX2? Só eu. Eu desceria. Quem mais desceria? Eu acredito que mais ninguém. E poderia... Então, mesmo... A tua ideia seria correr nas duas? Então, se fosse igual antigamente, uma bateria de cada, eu correria nas duas. Agora, se fosse, tipo, 2 baterias de cada, aí não tem como, eu andaria só na MX2. Porque talvez até isso seja uma boa. Abre, lógico, fazer um meio termo no regulamento, abre mais idade para MX2. Mas aí o cara pode andar só em uma das duas. Porque então, aí o cara tem liberdade legal? de escolha, pelo menos. Exato. Vamos supor, se liberasse a idade da MX2 e fosse 2 baterias de cada, que não teria como andar nas 2 categorias. O que a CBM teria que fazer, que tem dinheiro para isso? Bota uma grana na MX1. Vamos pôr lá uma ajuda de custo do 1º ao 15º R$1.000. Eu balancearia se eu desceria ou se eu ficaria na MX1, porque ajudaria muito nos custos de despesa. Então, vamos supor, a gente vai correr em Apiaí, que é aqui em São Paulo, né? Tem muito atleta aqui em São Paulo. Aí tem os caras que correm de 450, porque não vão lá, porque vai lá fazer o quê? Ficar tomando pau dos caras? Ninguém quer ficar lá tomando pau, não ter disputa, porque vai ser os pilotos oficial e a galera de trás. Então, só que se coloca R$1.000, o cara fala, pô, 1.000, velho, já quase que cobre a despesa de viagem, e eu vou lá me divertir, vou lá dar um rolê, viajar com a família, vou lá para a cidade conhecer, corro, gasto pouco. Então, isso é um chamariz para mais atletas irem. E esse cara tá pagando inscrição.
Exato. Até mesmo o atleta que quer ir correr na MX1, só que não tem grana. R$ 1.000, para quem não tem grana, ajuda muito. Muito. Eu mesmo, antes de ter patrocínio, tipo, a gente ia com o dinheiro contadinho. Então, assim, puta, é tanto para comer, é tanto para gasolina, puta, hoje dá para ficar no hotel, hoje não dá para dormir na van. Então, imagine, nessa situação, o atleta que está nessa situação, chegar e dar R$ 1.000 na mão dele, não muda a história? Então, acho que é esse tipo de incentivo também que precisa. Tanto no regulamento, pensando em trazer mais atletas, quanto pensando em ajudar os atletas, custeando. A categoria nacional mesmo, o que seria legal fazer? Porque é uma categoria de acesso, que eles dizem, né? Já que é uma categoria de acesso, você tem que ajudar esse atleta, pelo menos o top 5 ali, a subir de categoria ou continuar no esporte. Porque, vamos supor, o cara foi campeão, no outro ano ele não pode mais correr, o que ajudou? Você perdeu um atleta. Aposentou. Certo? Você aposentou um atleta, então não adianta. Então, o que será legal? Bom, beleza, vai tirar os profissionais, você quer formar pilotos novos na Nacional? Top, mas tem que fazer do jeito certo. Bota grana para incentivar, porque normalmente quem anda de Nacional é que não tem grana para andar na importada, na grande maioria dos casos, porque é muito caro, é um esporte muito, muito alto. Então, como que um cara que comprou lá uma moto de 15 pau vai numa etapa gastar 3 mil para andar? Não tem como, não fecha a conta, não dá. Eu já me encontrei muitas vezes nessa situação, por isso que eu não fazia o brasileiro inteiro, eu não tinha grana para ir. Então, tem que colocar um incentivo. E coloca assim, ó, o campeão vai ganhar uma 230, vai ganhar uma CRF 259. Velho, você vai chamar atleta pra caramba, você vai encher aquele gate. É assim que chama mais atleta, entendeu? Então, do jeito que eles fizeram, ao meu ver, só limitou e tirou atleta, ao invés de colocar mais atleta. Deixa eu te pedir uma coisa que eu não faço nem ideia. Eu vi tu competir no campeonato mundial, né? Quando teve no Brasil, tu participou. Foi. Tem esse tipo de apoio ou esse tipo de premiação para atletas assim fora do top 5, fora do top 10? Ela existe? Como é que funciona isso no Mundial? Porque eu não tenho a mínima ideia. Cara, eu não lembro. Eu Porque lembro que eu tive uma ajuda de custo para ir para as etapas, só que eu não lembro se foi a CBM que pagou ou se foi a FIM mesmo que pagou. Eu não lembro. Eu lembro que me deram uma grana para ir para todas essas etapas aí. Eu andei em 3 etapas. E aí me deram uma ajuda de custo, se eu não me engano, na época era R$ 1.000 ou R$ 1.500 para mim andar. porque o AMA Supercross, cara, olha só o que a gente está falando. Os caras, por exemplo, não querem correr no Campeonato Brasileiro porque vai tomar pau do Campano, E só perder grana, e perder não tem um grana, ponto certo? positivo. Agora Sim. o cara vai correr no AMA Supercross. Os caras botam 3 baterias de classificação, então cada uma delas vão botar 20 pilotos. A gente está falando de muitos pilotos, o grupo A, Sim. grupo B, grupo C. E se tu participa durante a noite, que seja do HIT, tu tem uma ajuda. Eu não sei para essa galera que ficou mais para trás, mas quase todo mundo recebe pelo menos um retorno assim, tu pagou tanto na inscrição, tá aqui, tu cobriu a inscrição. Exato. Porque senão o cara só bota dinheiro. Porra, eu Uma hora gosto de andar cansa. de moto, mas eu vou só Exato. botar dinheiro, nunca vou ganhar nada de volta. Aí a hora que você é o que acontece, o piloto para avaliar, fala, velho, não vale a pena. O cara prefere domingo e dar um treininho de manhã e de tarde fazer um churrasquinho com a família. Entendeu? Então é esse tipo de incentivo que eu acho que a CBM tem que dar. Então, assim, eu, na minha opinião, não sei, não estou falando que tem, mas na minha opinião, tem dinheiro para fazer isso, tá? Ou tem condições de arrumar dinheiro para fazer isso. Tirar de algum lugar para pôr ali, enfim, não sei. É uma empresa. Você tem que fazer uma logística para colocar onde mais precisa, porque como qualquer empresa, você precisa investir para a empresa crescer e entrar mais dinheiro. No motocross não deixa de ser isso, no Campeonato Brasileiro é uma empresa. Você precisa pôr dinheiro nos atletas para chamar mais atleta, o esporte crescer, ganhar uma mídia externa para você receber mais dinheiro. Eu penso assim que eu funciono com as minhas empresas. Minhas empresas, é que eu penso que eu tenho uma empresa. Mas assim, tudo que eu tenho eu levo como empresa. Então, os negócios das minhas motos eu levo como empresa. A minha marquinha, Apple, eu levo como empresa. O meu estúdiozinho que eu tenho lá, eu levo como empresa. Eu, como tatuador, eu levo como outra empresa. Então, todos esses pontos eu invisto para eu fazer esse setor crescer, tanto de marketing, quanto material, quanto qualidade. Para isso crescer, eu ter mais retorno e aí entrar mais dinheiro. Eu penso assim, então você investe agora para futuramente ter mais retorno. Então, acho que é isso que falta na CBN, ali no brasileiro. A gente ter um investimento, seja de dinheiro, tanto de logística, de regulamento, enfim, de pista, ajustar os pontinhos primordiais, fazer um investimento, que eu acho que é primordial, bandeirinha. Eu acho, na minha opinião, que teria que ter uma equipe de bandeirinha que corre o brasileiro todo.
ou pelo menos uma parte dela, seja da CBM, a outra parte contratada do local, mas que essa equipe treine e coloque esses que são do local em partes menos perigosas. Que nem eu me envolvi em um acidente com o Bubinha que poderia ter sido fatal. Graças a Deus, assim, dos males foi o menor. Ele quebrou a perna e tudo mais, mas hoje está tudo bem. Só que até hoje eu me sinto mal por isso. E não foi um erro meu, né? E também não foi um erro da bandeirinha, porque a bandeirinha era uma menina, eu conversei com a menina, ela me chamou no Instagram. Depois ela me agradeceu, porque todo mundo metendo pau que era bandeirinha. Eu falei, não foi culpa da bandeirinha, o papel dela era bandeirar. Ela não sabe a parte técnica de onde ela tem que ficar. Ela foi uma contratada local. Ela teve 2 dias de treinamento. Como que ela vai entender sobre tudo que existe no motocross, o que ela tem que fazer? Não existe isso, não tem como. Então, naquele caso, ela viu o piloto caído, ela bandeirou. O certo é, o bandeirinha tá atrás na frente do piloto. O piloto está caído no canto direito, a bandeirinha tem que estar aqui para os pilotos desviar. No meu caso, a bandeirinha estava lá no canto direito. Eu troquei toda a linha, fui para a linha lenta, fui para o lado esquerdo e ele estava caído para o lado esquerdo. Entendeu? Então não foi um erro da bandeirinha. Isso foi um erro de informação que deveriam ter passado em treinamento para a bandeirinha. Então, isso que eu acho que é o maior erro da CBM hoje. Precisa investir, ajustar, porque a gente já tem um campeonato grande. Só precisa ajustar os pontos, que a maioria não envolve dinheiro, ajustar os pontos, fazer um negócio mais redondo, para o campeonato correr mais redondo, e aí você começar a mexer em regulamento, botar uma graninha ali de ajuda de custo, para o campeonato começar a crescer, ter mais patrocínios, um dia a gente conseguir uma TV aberta, uma Globo, sei lá, enfim, para a gente ter patrocínio de fora do esporte, para a gente chegar a ser uma potência igual é nos Estados Unidos. E até a CBM é a empresa máxima em relação ao motociclismo, não vai ter ninguém maior do que ela no Brasil, né? E, Sim. cara, se a gente parar para pensar, a gente tem Getro Salazar, que é de fora, Anthony, Campano, Paulo, tem muita Paulo gente de Alberto. fora do Brasil que vai para o Brasil, que vem para o Brasil para correr o campeonato Sim. aqui. Então, consequentemente, alguma informação do Campeonato Brasileiro chega nesses países também, porque tem atletas desse muito. país correndo. Então, Sim. Esse ano que o Anthony veio, grande parte dos pilotos do Supercross americano acompanharam o brasileiro de motocross, porque o Anthony é bem conhecido nos Estados Unidos, é bem envolvido, principalmente em centro de treinamentos que ele fica treinando. Até eu falei com ele há poucos dias, ele estava no Millsaps e, cara, se ele está no Millsaps treinando para quê? Para correr o brasileiro. A mãe do Millsaps assiste o brasileiro, o Millsaps assiste o brasileiro para ver como é que o atleta que treinou lá dentro do CT dele está se saindo lá. Exato. Aí o Millsaps vê o pau torando lá, já pega aquele link e manda para o Carmichael, que os dois são amigos. O Carmichael já vai e assiste uma etapa. Então, cara, a gente é igualzinho. É o que acontece hoje com o Show Radical. Certas vezes eu escuto informação que o Show Radical foi visto lá na Casa do Chapéu. Eu falo, como? Cara, o negócio anda muito mais do que a gente pode imaginar. Sim. É igual o próprio Caio, o que ele está fazendo aí na carreira dele. Não tá pondo muro, não existe muro, porque o cara tá olhando para o William, tá olhando para tudo enquanto é mandado, porque os caras estão olhando para ele, e isso acontece. Então, assim, na CBM, então, nem se fala, cara, no brasileiro de motocross é o mundo inteiro assistindo, até porque, não sei vocês, mas eu já tive a curiosidade de assistir uma etapa do japonês de motocross. Vai no YouTube e coloca Sim. japonês de motocross. Coloca lá irlandês de motocross. Você vai achar alguma coisa. Então, cara, quem é apaixonado no mundo todo, fuça, faz essas loucuras de procurar. E vai muito longe. Vai muito além do que a gente faz. E aí faz. que tá. Por isso que eu falo, a gente está sendo visto. Então é a hora, porque o Campeonato Brasileiro tem um nome bom, principalmente na América Latina. É o maior campeonato. É o maior campeonato, queira ou não. Então, por isso que não pode errar. Hoje a gente está em ascensão, a gente tem muito atleta de fora aqui dentro. Então a gente está sendo visto no mundo todo. Aí um erro como esse da bandeirinha, quem vê o motocross sabe que o erro não foi dos pilotos, entendeu? Então isso pega mal para a própria CBM. Então é o tipo de erro que não pode ter. É isso que eu falei, você tem que pegar esses erros e ir ajustando para o campeonato andar redondinho. Para quem está assistindo, fala, nossa, que campeonato da hora, eu queria andar lá. Entendeu? E aí desses pontos, você começa a trazer mais pessoas porque você cria interesse das pessoas. E tu acaba também exportando atletas, porque se o Anthony tá treinando no Millsaps para correr o Campeonato Brasileiro, porra, o Campeonato Brasileiro não deve ser uma várzea. Porque se o cara tá treinando no Millsaps para correr lá... Para vir aqui... a gente não tá falando que o cara vai correr qualquer competição com um nível que ele vai dar 2 voltas no segundo colocado. Não, ele tomou pau. Mas você vê como é que funciona. Ano passado ele veio manco,
acabou de sair da lesão, sem treino, e não sei na cabeça dele, mas assim, eu imagino que um cara com a experiência dele pensou, vou chegar lá, vou dar um rolê, né? E, cara, o bicho, ele foi muito pressionado. Ele, na verdade, nas primeiras etapas, ele, entre aspas, deu um show de técnica com velocidade, mas sem ritmo, porque ele estava fora. E aí ele começou a se recuperar dentro do campeonato, começou a se dedicar fisicamente, treinar, e do meio do campeonato para frente, quando foi para a Piauí, ele viu que não era só aquilo, os caras estavam muito bem, e não era só um cara, tinha pelo menos 4 ou 5 caras incomodando ele o tempo todo. Então, agora que ele vai ficar no Brasil, que ele vai voltar de novo, o que ele fez? Eu já estudei, agora eu vou lá né, me preparar, porque o vestibular Sim. lá é a final. Isso que é o legal, porque isso faz o nível do Campeonato Brasileiro crescer. Faz mais gente Sim. olhar. Isso é bom para todas as marcas que patrocinam, todos os atletas. De modo geral, todo mundo tem a ganhar. Então... Com certeza. Eu imagino que o Caio deve estar chegando no final do cronômetro dele aí. A favor de... Não dá para virar a câmera, né? Eu acho que na Zoom aqui não. Não dá. Bom, enfim, foi embora. É um assunto muito polêmico no Brasil. A favor de gringo ou não? Cara, eu sou a favor justamente por causa disso. A gente cresce muito esporte, tanto tecnicamente entre o nível dos pilotos, quanto a nossa imagem lá fora. Então, é muito bom. O que eu não acho certo é assim, começarem a importar aqui os gringos e deixarem os brasileiros. Porque assim, você precisa de investimento, né? Queira ou não, um gringo já vem um pouco mais preparado que o brasileiro que está aqui. Igual o Anthony, né? Ele teve uma vivência muito grande lá fora. Então, ele chegou aqui já com uma baita experiência. Ele treinado, velho, para pegar ele é difícil. Então, as equipes precisam também formar piloto. Pegando pilotos da MX2 Júnior e investindo para fazer piloto. É isso que tem que fazer. Eu acho que poderia estar acontecendo mais, vamos supor, para um gringo ter 2 brasileiros sendo investido igualmente para ele ter condição igual de competir com esse gringo, certo? Então, aí é legal, porque você está fortalecendo os atletas do Brasil e está crescendo o esporte porque está vindo um gringo estrangeiro aqui. Imagina que legal. Tipo, que nem tava falando, a galera do Millsaps lá, tá assistindo a corrida, o Anthony vem pra cá, mano, é um puta nome. O cara vem pra cá, aí um brasileiro ganha dele. Você fala, mano, quem que é esse cara que eu nunca ouvi falar? Entendeu? Então, por isso que tem que ter investimento nos brasileiros também, para não deixar de ter atleta, porque às vezes a gente perde atleta, porque não tem condições, não tem equipe para andar, o cara acaba parando, e aí fica mais gringo do que brasileiro. Então, isso não pode acontecer. Então, tem que trazer gringo, podia trazer até, velho, o Dani para andar, enfim, todo mundo, tinha que trazer todo mundo, só que tem que dar condição para o brasileiro brigar de igual para o gringo, né? Então, na minha opinião, é isso, tem que trazer gringo, só que tem que investir também nos brasileiros. Para não virar um campeonato... Deixar de ser senão campeonato fica difícil de né? competir, né? Fica difícil, fica uma coisa que eu olho assim, quando eu comecei meu trabalho, a gente tinha só o Bob, que ia lá fora e se misturava as tintas com os caras. E eu lembro que naquela época eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto. Você via assim, ele era visto como um índio com arco e flecha e um guidão na mão, entendeu? Exato. Hoje, literalmente, principalmente no mercado americano, os caras sabem do nosso esporte. Os caras sabem Sim. tudo, acompanham. Por exemplo, foi a chave. A própria AMA Supercross conhece o Show Radical, né? Por causa da transmissão, aí eles estão querendo me prender e tudo. Então... Na época que o Balbi foi, porque ele foi meio pioneiro, né? Tipo, já tinha ido alguns brasileiros para lá na época, mas ele foi o pioneiro que foi, vou correr lá, vou mas entrar lá. Fazer o que ele fez, se enfiar lá Exato, no meio, né? Ele é foda, ele não tem o que falar, o cara foi foda no que ele fez, foi foda. Pô, ele andou top 5 no moto. Assiste o podcast dele aqui no The Link, foi bem... Ele falou umas histórias dos bastidores, velho. Não, até arrepia, ó. Olha isso, arrepia. Véio, tá ligado?
Tipo, o E cara assim, meteu a cara e coisas acontecer. se você olhar hoje, o mercado, quando fala Brasil lá, o mercado americano de motocross hoje criou respeito, porque tem Enzo, tem Marcelinho Vino, o próprio Hamler, que é criado lá, mas é família 100% brasileira. O cara é mineiro, pode falar, o cara é mineiro e tá lá no meio dos caras, né? E sempre fala do Brasil com os caras. Aí tem o Marcelinho Leodorico, que já tá na Barex vindo, o Gabi Andrico, Pedrinho. Sim. Então, assim, tem uma galera que tá lá. Então, tá aqui, como se diz, os brasileiros lá é quase que o Brasil. Onde os caras olham, tem um ali pingando, aparecendo, fazendo alguma coisa. Então, assim, o nosso motocross lá dentro já ganhou voz. Acho que não ganhou o espaço que merece, mas já ganhou voz e é na próxima geração, que nem você falou aí da próxima geração que está vindo, essa próxima geração, e o que eu estou enxergando hoje? Os pais dos moleques das 50, das 60 que estão investindo no Brasil. Você conversa com os caras, não, vou levar meu moleque lá para os Estados Unidos, vai ficar um tempo lá, vou levar meu moleque para lá. Tem o Kevin Depin, que é os dois menininhos, que é a mesma história do Hamner, mineiro, brasileiro que está crescendo lá e tudo. Então, o troço está chegando num patamar assim que vai ser top. E tem uma coisa interessante, se a gente for parar a pensar nisso, quantos pilotos australianos tem hoje no AMA? Não são muitos. Tem os irmãos Lawrence, beleza. Quantos japoneses? Tem 1 ou 2, acabou. Franceses, tem 1, 2. O campeonato americano é predominado por americano porque os caras sabem como fazer toda a preparação amadora, que a gente já falou aqui no podcast. O campeonato, da forma que é feito, não que dá preferência para o americano, mas o americano já sabe como fazer, e eles cultivam esses talentos desde pequeno e predominam o campeonato americano. Tanto é que quando o Villopoto foi correr no Mundial, não foi com uma dominância que ele tinha antes, mas de um brasileiro que vai lá e faz o que o Enzo fez ano passado, um brasileiro que vai lá e faz o que o Balbi fez há muitos anos atrás. Sim. Isso vai abrindo as portas, vai abrindo algumas coisas, porque Chad Reed foi o primeiro cara da Austrália a ir fazer o que fez. E agora, tipo, quanto tempo depois veio um outro australiano? Exato. Então, tipo, é como tu falou antes, passo de formiga, trabalho de formiga, mas eu acho que o Brasil tá fazendo um puta trabalho. E agora é hora, no meu ver, de fazer esse puta trabalho dentro de casa, no Brasil, para mandar essa galera para fora pronta. Exato. Porque é fácil. É assim, ó, é só você se espelhar no que tá dando certo. É o que eu faço, eu me espelho no que tá dando certo. E aí você acha um pontinho fraco, você melhora, aí você vai se diferenciando. Então, pro campeonato também é isso. É pegar o que funciona lá fora e fazer aqui dentro. Agora, não tem Thiago, segredo, né? Eu sei que tu vai puxar o encerramento, que o Caio tá... o Caio tá... Tem que trabalhar agora de ganhar os... Agora já tá correndo contra o tempo. Quero te agradecer, então, Caio, quero te agradecer, Thiago. A gente nem comentou propriamente da tua equipe, Caio, mas se tu quiser deixar um agradecimento a todos os teus apoiadores, todas as pessoas que fazem o Caio ser quem o Caio é hoje. E, mais uma vez, te agradecer. Eu conto contigo para o nosso projeto futuro que está chegando. Bora, na hora. E, Thiagão, mais uma vez, obrigadão também. Eu também queria agradecer vocês dois, Matheus, sempre pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui junto no The Link Podcast. O Caio aí, por toda a parceria, toda a oportunidade que a gente vem se dando. Ele junto do Samuca, me deram a oportunidade do Show Radical hoje ser a mídia oficial da HQT. Espero, assim que tudo começar, poder retribuir à altura do espaço que eles estão dando para a gente. Para nós é uma honra. Porque admiro e me espelho no trabalho dele, no que ele faz, já falei isso para ele pessoalmente, e admiro e me espelho na paixão do Samuca, do DTO e de toda a família HQT, que são pessoas loucamente crazy, apaixonados pelo que fazem, e é muito bonito quando eu vejo os stories ali que eles estão lá na pista de Caieiras, que é a pista do Caio, treinando. É uma energia muito massa, é uma família. Quero, na hora que eu tiver a oportunidade, ir lá mandar uns Claudião também. Então é isso, agradecer pela oportunidade em nome de toda a galera da HQT, também o Caio pela participação, disponibilização de tempo, e é isso, vamos em frente aí, que precisar, tamo junto. Fechou, e é isso aí, queria agradecer a vocês dois também pelo espaço, esse tipo de iniciativa, igual o podcast que estão fazendo, que ajuda a crescer muito o esporte,
Queria agradecer também a você, o Show Radical, pela parceria com a HQT, que está acreditando no nosso trabalho, que são empresas como a sua, que também ajudam o esporte a crescer, a gente a crescer. Com certeza está ajudando demais a gente. E espero estar com você nos próximos projetos futuros. E é isso, eu queria agradecer a todos os patrocinadores que estão acreditando na equipe HQT, os pilotos que estão acreditando na equipe HQT. A gente tem muito a colher. Por causa da pandemia, a gente está trabalhando bem restrito, mas tem muita coisa legal vindo pela frente. E eu vou até deixar aqui, vou dar de presente para vocês um negócio que eu não contei para ninguém. Assim, eu só vou plantar um piolinho, né? Que o Thiago Radical vai fazer, não sabe ainda, mas ele vai fazer parte disso. É assim, o Caio Lopes tinha um sonho de andar no AMA Supercross. E hoje já é um projeto, é o que eu posso dizer, certo? Opa, então, quem me acompanha vai ficar sabendo já futuramente, certo? Eu gosto disso. Sigam o Caio nas redes sociais, sigam o Thiago, que vai estar divulgando tudo isso. Vai vir negócio. Fiquem espertos. Só vou te dar uma letra. Como na abertura do programa você ficou sabendo do meu projeto, que na minha área é parecido com o seu, que você acabou de falar, cara, já mentaliza ele pronto e continua trabalhando, que na hora que você acordar, você vai estar lá. E se Deus quiser, eu vou estar junto, registrando tudo e mandando em tempo real para o Brasil. Tá até arrepiando, ó. Porra, é isso aí. Assim a gente se despede. Do fundo do meu coração, muito obrigado vocês dois por esse programa foda. Tamo junto. E obrigado a todos vocês que nos acompanham, The Link Podcast, todo mundo que ouviu. Até a próxima. Valeu, Caio. Valeu, Thiagão. Tamo junto. É nóis. Valeu.